Meu amigo vascaíno, neste vídeo vamos falar aí sobre a CBF que alterou a data do clássico aí contra o Flamengo, desrespeitando o torcedor vascaíno. Vamos falar muito sobre o jogo contra a equipe do Coritiba, o Barbieri que deve repetir a mesma escalação. Ele está muito satisfeito para o próximo jogo da quinta-feira. Iremos falar bastante ainda sobre aquele assunto de ontem. Houve calote ou não houve calote? Dois jornalistas aí com ligações extremas com a SAF se posicionou sobre essa situação. E o seguinte, a gente vai falar também sobre a situação aí de reforço. Jogador que estava como certo de chegar aqui no Vasco da Gama, se afasta do clube. Outros aí, o Vasco mantém negociações. Inclusive, a gente estaria próximo aí de anunciar um zagueiro e também o tal camisa 10. Diga-se de passagem, está muito longe de ser aquela cereja do bolo que foi prometida para vocês. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora começar falando aqui sobre essa situação da CBF. Lamentavelmente, a CBF ontem prejudicou mais uma vez o Vasco da Gama. O jogo entre Vasco da Gama e Flamengo foi alterado. O jogo que ia ser no sábado, no dia 6, passou aí para o dia 8 de junho, numa segunda-feira. O jogo vai ser numa segunda-feira. Um desrespeito total. Isso aí é obviamente que o público vai ficar reduzido. Um clássico dessa magnitude, o clássico mais importante do Brasil, numa segunda-feira. Parabéns aí à CBF. Bom, Vasco da Gama e Coritiba. Barbieri parece que está muito satisfeito. O Vasco conseguiu aí a liberação do Andrei junto à seleção brasileira, junto à CBF. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, pela bolinha que o Andrei está jogando aí no Vasco da Gama. Mas o seguinte, o time vai ser idêntico ao time que fez aquele vexame lá contra o Fluminense. Só teve 20% de posse de bola. Pelo menos é uma boa oportunidade aí para o Vasco se reabilitar, visto que o Coritiba, nos últimos 10 jogos, não venceu e o seguinte, só fez 2 gols. Se o Vasco não vencer o Coritiba, olha, meu amigo, aí não ganha de ninguém. 3 jogos já consecutivos sem vencer. A última vitória foi na estreia contra o Atlético Mineiro e o alerta aí está ligado. O Vasco precisa mostrar evolução no seu futebol. Bom, o seguinte, sobre aquela situação ontem do calote. O Vasco está devendo parcela ou não está devendo parcela? A gente vai colocar 2 jornalistas aqui, que é o Fábio Azevedo e também o Flávio Dias, para poder falar sobre essa situação, para não ficar nas minhas palavras. Primeiramente, vamos colocar aqui o Fábio Azevedo. O Fábio Azevedo falou lá no Mundo Ed ontem sobre essa situação. Feita. O Vasco não vai se pronunciar a respeito de parte financeira interna. Se fosse mentira ou se a informação estivesse errada, imediatamente o Vasco diria, não, tá tudo em dia. Não vamos nos pronunciar, ou seja, está em atraso. Não é a primeira vez que atrasa, até na própria matéria lembra, o repasse ao Andrei, que pegou muito mal, inclusive, no mercado, porque você faz um negócio com o clube. Ele tem que repassar um percentual para o Andrei, que é dele.
O Vasco não repassou, não, eu vou repassar só na próxima parcela. Mas não pode o Vasco decidir isso sozinho. Andrei, pô, posso te passar tudo na última parcela? O Andrei concorda. Não, não concordo. Mas não pode ele resolver o que vai fazer com o dinheiro do cara. Tanto que o Andrei bateu o pé e só voltou ao Vasco quando o Vasco equacionou isso com ele. Vocês vão lembrar como é que foi o retorno dele agora, recente. Então, assim, a informação é verdadeira. O presidente disse para mim que ainda não tinha ciência disso, um fato que também a ele que chegou hoje através de mim até, porque não tinha lido essa informação, mas o Vasco não desmentir, para mim, caracteriza que a informação está correta. Em relação ao atraso de direito de imagem, não. E outras pessoas também, o Lucas Pedrosa apurou, enfim, bate exatamente com o que eu também apurei. Direito de imagem não está em dia, os salários estão em dia, mas o pagamento ao Corinthians pelo Piton, uma parcela, e o Léo Pelé ao São Paulo, realmente estão atrasados. Então... Agora vamos ver o que o Flávio Dias falou. E do Piton, que foram jogadores contratados, isso foi falado. O Vasco contratou apenas à vista um jogador, que foi o Pedro Raul. Todas as demais contratações, o Vasco fez 8. Vamos lá. Léo Jardim, Puma, Léo Pelé, Piton, Jair, Pedro Raul, Orediano e teve mais um jogador. Foram 8 jogadores contratados. E o Capasso. Foram 8 jogadores contratados. Desses 8, só o Pedro Raul, o Vasco pagou à vista 2 milhões de dólares. Os demais, ele pagou parcelados. Tá aí, até por conta dessa situação que eu abri aqui o nosso papo, deixando claro que a princípio, há um atraso, sim, em uma parcela do Léo e uma parcela do Piton, que eu já tenho a informação de que já está se acordando. É uma questão de prazos, de fluxo, por isso que está sendo acordado, está sendo resolvido. Não é uma crítica do São Paulo, nem uma cobrança do Corinthians. Jornalista que descobriu e deu a notícia. Ótimo. É o papel nosso, como é o meu papel aqui, apesar de fazer no canal do Vasco, se eu tenho informação, vou dar. Não tenho por que de ficar escondendo de ninguém. A informação que eu tenho é essa. Mas há sim, a princípio, por informação dos companheiros de São Paulo, um atraso que já está sendo ajustado entre as diretorias. Bom, vamos passar para o próximo. Aí o que acontece? 2 jornalistas aí têm relações estreitas com a atual diretoria e com a SAF do Vasco, confirmaram que a notícia é verdadeira. Hoje, lamentavelmente, a gente vê aí o seu Mário Coelho vindo a público para dizer que isso é mentira, que a gente quer tumultuar. A gente viu aí o jornalista lá, Eduardo Ferrari, falando que querem tumultuar. Tá aí, ó. Não é eu que estou falando, não. Foram 2 pilares aí que ajudaram a vender o Vasco, que falaram sobre isso. Quem quer tumultuar o ambiente do Vasco é o Barbieri, que está se sujeitando a colocar uma equipe que ninguém aguenta mais, que não tem variação técnica e tática. Um time morto que anda em campo. Bom, sobre a situação aí de reforços aí. Gente, situação aqui de Gustavo Cuejar. O Cuejar está com uma proposta de 3 anos aí. O Inter deu um contrato para ele de 25 milhões e 200 mil. É uma proposta aí são 36 meses aí, 36 meses de contrato para ganhar 700 milhões. A situação do Cuejar no Vasco é muito difícil. O Cuejar não vai rasgar dinheiro para poder fechar com o Vasco da Gama, mesmo sendo amigo aí do Abelão e também do Barbieri. Sobre a situação aí envolvendo outros negócios. O Vasco teria interesse aí no Lyon. O Lyon tem jogador que joga lá na Inglaterra, no Southampton, teria interesse aí de se transferir aqui para o Vasco da Gama. Belo zagueiro, pai dele, que é o agente, vê com bons olhos essa situação, e também a situação do Matias Rojas. O Vasco tenta aí trazer, que é um jogador que efetivamente viria de graça. O Vasco negociaria ali a situação das luvas com um atleta ali. É a situação que a gente tem. E sobre o Eric Pimentel, certo? É um jogador que dificilmente vai renovar o contrato aí com o Vasco da Gama, inclusive já tem propostas de clubes da Espanha. Bom, a situação do Vasco é grave e tem gente aí que fica lacrando. A verdade prevalecerá e o tempo vai dizer para vocês quem está certo e quem está errado. Obrigado aí pela atenção.
Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!